sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com vocês. Vocês já pararam para pensar que uma das invenções mais subestimadas é também uma das mais importantes da história do homem? Então, eu estou a falar da caneta! E como ela surgiu? Como foi inventada? Hoje, com o dinamismo da tecnologia, as canetas estão a ser substituídas por smartphones, tablets e laptops. E com isso, o seu uso está em declínio constante. Por exemplo, eu mesmo escrevi o texto deste vídeo em computador, sem utilizar nenhuma caneta. Que contradição, não? Mas as canetas serão sempre uma das invenções mais importantes da história do homem, da história da humanidade, pois essencialmente facilitou a base, a formação, a estruturação da nossa sociedade, da nossa civilização. Foi através das canetas que começamos a escrever e a comunicar informações para as gerações vindouras. As maiores obras de artes de escritores como Shakespeare ou as maiores descobertas científicas de Galileu, Newton ou Da Vinci não seriam de nosso conhecimento se não fossem feitas através da pena de uma caneta. Mas antes de juntos fazermos uma viagem pela história dessa invenção maravilhosa e escrevermos as linhas para os comentários deste vídeo, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar este vídeo que está incrível, cheio de curiosidades, com seus filhos, seus familiares e amigos, e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, a caneta tornou-se um acessório indispensável no dia a dia de todas as pessoas, tanto no ambiente doméstico quanto no profissional. Além disso, também é usada como um dos brindes publicitários mais utilizados pelas empresas, principalmente no formato de canetas personalizadas. Mas você já se perguntou qual é a história da caneta? Como passamos do uso de uma caneta de pena para as esferográficas, muito comuns nos dias atuais? De acordo com a arqueologia, os pesquisadores encontraram artefatos datados de 3.000 anos antes de Cristo na região do rio Nilo, no Egito. A necessidade de escrever ocorreu quando os grupos humanos descobriram a facilidade de beneficiar o papiro, que é uma planta e parente do trigo. O formato do papiro é muito parecido com o do trigo. E transportá-lo com as mensagens. Mas para isso, precisavam de criar e desenvolver instrumentos. Então, os egípcios criaram a caneta de junco, que é uma espécie de bambu. Para escrever em papiros e pergaminhos, eles usavam grama tubular oca do pântano, principalmente o bambu e o junco para o corpo. Uma das extremidades do tubo era afiada em forma de ponta e o miolo retirado e o vácuo preenchido com fluido de tinta que eles utilizavam para pintar as paredes das pirâmides. A caneta precisava ser comprimida para permitir que a tinta escoasse sem derramar ou borrar. Passados muitos milênios, a arqueologia descobriu que a caneta de cana foi substituída pela caneta de pena, que foi criada em Sevilha, na Espanha, por volta do século VI depois de Cristo. Esses utensílios eram feitos de penas de pássaros, como cisnes,
perus e gansos. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem qual a caneta mais antiga encontrada pela arqueologia? Vou dar uma dica, foi na Europa. No final deste vídeo, eu vou dar a resposta a vocês. Como era a produção? As penas eram deixadas para secar e assim eliminar quaisquer resíduos de óleos biológicos presentes nelas. Esses óleos poderiam interferir na qualidade da tinta. A ponta da pena era cortada com uma faca e afiada. Para utilizar, a pena deveria ter a ponta mergulhada na tinta, que encheria o eixo como um reservatório. Essas canetas eram duráveis, mas tinham que frequentemente ser afiadas com uma faca ou um canivete. Então tinha que ter uma manutenção periódica. Antes de surgir a modalidade da pena, a escrita costumava ser feita em letras maiúsculas. Não tardou para que as pessoas percebessem que a pena melhorava tanto a suavidade quanto a velocidade do escrever, que se tornava muito mais rápido. Então, à medida em que as canetas de pena se popularizavam, diversas formas de escritas muito mais decorativas e artísticas foram desenvolvidas, foram criadas, até surgirem as letras minúsculas. Elas não existiam. O sucesso das canetas de pena foi tão intenso que elas seriam usadas por quase 12 séculos. Isso mesmo, 1.200 anos ou até, pensem comigo, ou até o início do século XX, do século passado. Olha só! As canetas de penas mais baratas eram as feitas de penas de ganso e as mais caras, as de cisne. Até que o século XIX iniciou uma era muito veloz, tanto quanto a era em que vivemos. Em viagens de negócios era necessário transportar muitos materiais pelas pessoas e ter muito cuidado com as frágeis e caras canetas de penas. Então, em 1822, em um dos berços da Revolução Industrial, Birmingham, no centro-norte da Inglaterra, abrindo um parênteses aqui, o outro berço da Revolução Industrial é Manchester, que está a 140 quilômetros ao norte de Birmingham. Voltando aqui agora. Em Birmingham, um produtor de canetas chamado John Mitchell teve a brilhante ideia de desenvolver canetas de pontas de aço de imersão produzidas à máquina em grande escala. As canetas de Mitchell funcionavam como as penas, porém muito mais baratas, sem dúvida alguma, e resistentes. Agora, duas curiosidades. Ainda que esse tenha sido o momento em que as canetas de aço foram produzidas em massa pela primeira vez, há evidências arqueológicas que mostram a presença de instrumentos com pontas de metal ainda no Egito. E na Europa, onde é que foi? Vou deixar para o final. E a outra curiosidade é que as canetas de ponta de aço de imersão ainda são utilizadas nos nossos dias modernos. Mas como o ato de escrever se tornou mais suave e rápido, o ter que mergulhar constantemente as canetas na tinta se tornou cada vez mais frustrante.
E foi exatamente essa característica que provocou a invenção da caneta tinteiro. A invenção precisava ser aprimorada. Então, 5 anos depois, Petrarch Poenaro, um inventor romeno, patenteou a caneta tinteiro. A característica principal é que a caneta tinha uma espécie de barril dentro dela e, portanto, não precisava ser mergulhada constantemente na tinta. Porém, Poenaro nunca conseguiu aperfeiçoar o seu invento, que apresentava grandes falhas no fluxo de tinta. Às vezes, nenhuma tinta fluía, às vezes, muita tinta fluía, causando manchas e borrões nos papéis. Entre borrões e vazamentos, muitas décadas se passaram até que, em 1884, um inventor estadunidense de uma pequena cidade do estado de Nova York, Lewis Edison Waterman, muito irritado com a perda de tempo em escrever documentos e, por vezes, perdê-los por causa do vazamento das canetas, decidiu se dedicar em criar uma caneta muito mais eficaz. Após algumas tentativas, Waterman ficou feliz com o projeto que considerou pronto para patentear a caneta tinteiro de 3 canais para alimentação de tinta. A novidade é que o Waterman conseguiu que a caneta gerasse um fluxo uniforme de tinta e assim transformou as canetas em instrumentos de fato transportáveis, com a possibilidade de recarga ou substituição dos cartuchos de tinta e a confecção em plástico, metal e madeira. A caneta tinteiro resistiu às muitas transformações ao longo do século XX, sendo largamente usadas até hoje. E assim, definitivamente, chegava ao fim o império das canetas de pena. Alguém ainda se lembrava delas? Alguns poucos anos depois, em 1988, o inventor americano John J. Loud pensou em um outro tipo de canetas e patenteou o primeiro desenho de caneta esferográfica. Mas ele patenteou apenas o desenho, apenas o projeto. Ele nunca conseguiu, de fato, encontrar um método para aprimorar o fluxo de tinta das canetas. Algumas décadas depois, um jornalista húngaro, incomodado pelas manchas de tinta no papel, Laszlo Biro, com a ajuda de seu irmão químico Georg, abrindo um parênteses, em língua húngara, primeiro aparece o sobrenome da família, Laszlo, e depois aparece o nome da pessoa, Biro ou Georg. É o inverso do qual estamos acostumados. O sobrenome em húngaro vem primeiro e depois o nome da pessoa. Por isso, irmãos Laszlo, sobrenome, e o nome de cada um, Biro e Georg. Fecha esse parênteses curioso. Formulou um tipo de caneta de secagem bem rápida e conseguiu introduzir na ponta de um tubo muito fino uma pequena, uma microbolinha, a esfera. Daí o nome esferográfica, de metal que teria 3 funções: girar na ponta da caneta à medida que alguém escrevia, evitar que a tinta secasse e distribuísse o fluxo de tinta de forma suave. Felizes com o produto, os irmãos entraram com o pedido de patente de sua caneta esferográfica em seu país natal, a Hungria. Além da Hungria, formularam o pedido na França e na Suíça em 1938.
Porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, para escapar às perseguições nazistas aos judeus em seu país, Biro e Georg tiveram que deixar a Hungria rumo à França, onde receberam a patente em Paris. Ansiosos em sair da Europa, os László se lembraram que em 1938, na Iugoslávia, haviam conhecido um argentino chamado Agustín, que ficou impressionado com a invenção dos irmãos e os convidou para radicarem-se em seu país. Assim que os irmãos chegaram no país, entraram em contato com um amigo argentino e descobriram se tratar de Agustín Pero Justo, o presidente da Argentina. Isso mesmo, eles haviam conhecido o presidente da Argentina na Iugoslávia sem saber de quem se tratava. Para se fixarem no país, os irmãos László contaram com a ajuda de um amigo também húngaro chamado Mine. Graças aos recursos de Mine, os irmãos fundaram a companhia Biro e Mine em 10 de junho de 1940 e requereram a patente argentina em 10 de junho de 1943, 3 anos depois de abrirem a sua empresa. Para nomear esse modelo, os irmãos usaram as iniciais da empresa Biro e Mine e criaram uma palavra Birome. E esta palavra se tornou uma marca de caneta na Argentina tão popular e famosa, cuja palavra entrou até na língua espanhola, uma metonímia, que é a marca pelo produto. E a língua espanhola já tem os termos pluma e bolígrafo também para significar caneta. E quando eu digo língua espanhola, não é só a língua espanhola da América, entrou também no espanhol europeu. Em 1944, László Biro vendeu a patente de suas canetas à fábrica norte-americana Eva Sharp pela quantia de 2 milhões de dólares. E no ano seguinte, ao ítalo-francês Marcel Bich, que passou a produzi-la na Europa. A patente francesa desse design vendeu mais de 100 bilhões de canetas esferográficas no mundo inteiro. As canetas esferográficas, ou biromes, foram muito além de um grande sucesso comercial. Um dos primeiros e verdadeiros sucessos realmente globalizados. A caneta esferográfica foi a revolução na evolução das canetas, com diversas vantagens, incrivelmente durável, permite escrever em várias superfícies como papelão e madeira, facilidade de transporte e alocação, e até em grandes altitudes a caneta funciona. Onde a caneta tinteiro com certeza iria fazer uma verdadeira inundação. E antes que eu me esqueça, vocês se lembram do que eu falei do ítalo-francês Marcel Bich? O mérito dele foi o desenvolvimento de um processo industrial muito inteligente de fabricação que reduziria significativamente o custo das canetas por unidade. Em 1949, as canetas foram lançadas comercialmente com a abreviação de seu sobrenome, uma estratégia de marketing muito inteligente para que os consumidores se lembrassem de maneira fácil e rápida. Vocês sabem qual é a marca da caneta? Bic. 10 anos mais tarde, as primeiras canetas Bic eram lançadas no mercado norte-americano. No início, os americanos relutaram em comprar uma caneta Bic, já que eles tinham passado por experiências não muito interessantes
causados por outros modelos de canetas esferográficas que haviam sido lançados sem sucesso no mercado de seu país por diversos fabricantes diferentes. Para vencer essa resistência, a Bic veiculou uma campanha em rede nacional na televisão americana para informar que as canetas esferográficas escrevem logo de cara sempre e que eram resistentes. Propagandas na televisão mostrando as canetas sendo disparadas de espingardas e amarradas a patins de gelo. E com um preço apenas em 29 centavos de dólar. O valor muito baixo proporcionados por um material de plástico ou metal e a pequena esfera feita de latão. E esses materiais são utilizados até hoje pela empresa. Atualmente, a empresa francesa Bic fabrica bilhões de canetas esferográficas por dia em todo o planeta, atendendo ao planeta inteiro. Sobreviventes, vocês se recordam quando eu fiz uma pergunta aqui neste vídeo logo no início? Qual a caneta mais antiga encontrada? Vocês sabem? A resposta é 3, 2, 1. A caneta mais antiga do mundo encontrada é uma caneta metálica e foi descoberta nas ruínas da cidade romana de Pompeia. Olha só que interessante, que foi a cidade totalmente destruída pela erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo. A caneta tem cerca de 10 centímetros de comprimento e uma ponta de bronze, que era usada para escrever em tábuas de cera. Muito interessante essa, né? Eu gosto muito de colecionar canetas. Gosto muito. Trouxe algumas canetas para mostrar para vocês. Algumas esferográficas, rollerball e... vou deixar para o final. Aqui eu queria mostrar para vocês esta Parker 1988 que eu ganhei quando tinha 13 anos. Fabricada pela Parker inglesa, Parker da Inglaterra. É uma caneta esferográfica. Tem uma outra Parker, modelo parecido, fabricada pela Parker americana. Também da Parker, esta Rollerball, fabricada também pela Parker americana. E tem uma curiosidade, vocês estão vendo que ela é camuflada. Foi feita assim de propósito para ajudar na década de 1990, na invasão do Iraque, os soldados norte-americanos. E uma parcela das vendas era enviada, revertida para as famílias daqueles que estavam lutando na Guerra do Golfo. Muito interessante a história desta caneta. Agora vou mostrar para vocês uma caneta que uso com muita frequência, que é essa aqui. Eu uso muito esta caneta. É uma caneta tinteiro. Uma caneta tinteiro da Mitsubishi. Esta é uma caneta japonesa da Mitsubishi. A Mitsubishi não fabrica só carros, não. Tenho esta outra aqui, Lamy, uma fábrica alemã muito conceituada. Esta é muito bonita, uma Crown. Esta é brasileira. A Crown é uma empresa brasileira que fabrica canetas tinteiro. Agora, deixei para o final, não a menos importante, mas a mais marcante,
que é da marca alemã Stadler, que em 2006 fez edições comemorativas aos 250 anos de nascimento do músico austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Esta caneta muito bonita, que tem aqui a clave de Fá, tem umas marcações de música, da pauta musical, espero que vocês consigam ver, e uma bico de pena, muito bonita, uma pena muito bonita. Como a gente faz a recarga? A gente faz a recarga abrindo a caneta. Abro a crown e aqui dentro dela tem um bulbozinho que é preenchido de tinta. E é isso! Vocês perceberam que eu sou apaixonado por canetas. E principalmente vejo as canetas tinteiro, como já mostrei aqui, como verdadeiras obras de arte. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza durante a semana, leveza de vida e uma presença divina durante a semana de todos vocês. Um forte abraço e valeu!